especial, né? É uma data importante no âmbito da saúde mundial. Hoje, dia 1º de dezembro, é o dia de combate ao HIV. Um assunto que não se tem mais falado tanto, né? Não se tem mais um acompanhamento midiático, principalmente depois de coronavírus, que tomou conta da cena, e o HIV acabou ficando meio de escanteio, mas ele está presente, ele existe, e nós vamos conversar nesse momento aqui com a Graziele Campreguer, enfermeira, e também com o Maurício Arthur Germer, farmacêutico, que vão falar com a gente sobre essa data especial, dia 1º de dezembro, que é o dia de combate ao HIV. Muito bom dia, Graziele, bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. O Maurício também, seja bem-vindo, Maurício. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Muito bem, o HIV, apesar de a gente não comentar mais muito sobre ele, está presente, né, Graziela? A gente tem inclusive muitos casos e aumentou o número de casos também aqui na nossa cidade. Isso, então nesse ano a gente comemora, vamos dizer assim, né, essa data do 1º de dezembro, que é uma data para a gente refletir sobre HIV, para falar, para orientar, para prevenir. E a gente comemora os 40 anos da descoberta do HIV, do início do tratamento e de toda a evolução que teve nesses 40 anos, né? Porque tem muita gente que às vezes que é mais velha e que tem aquela imagem do HIV de atores famosos que morriam pela doença, magros e doentes, cantores, E hoje, né, quem é uma juventude de agora, assim, quem está ali com seus 20 anos, não viveu isso dali, não lembra do HIV, e a gente já não fala mais muito do HIV, então eles nem sabem o que é, não sabem como se proteger, e os casos ainda continuam aumentando, e principalmente nessa população mais jovem. Então, nesse dia, hoje, a gente veio aqui justamente para estar falando sobre as formas de prevenção do HIV e de uma forma nova de prevenção que o SUS está oferecendo para a população. A gente chama de PrEP, que é uma medicação preventiva, um remédio que você toma para não pegar o HIV. Então, ele é oferecido para as pessoas que têm um risco maior de contrair o HIV. A gente sabe que o HIV geralmente é transmitido por relação sexual, se não usar o preservativo, né? Ou por contato com sangue contaminado, mas na grande maioria das vezes é por relação sexual. O preservativo ainda é a melhor forma de prevenção, porque ele não protege só para o HIV, ele protege para outras doenças sexualmente transmissíveis também. Mas a PrEP chegou para ser uma forma mais de prevenção para o HIV. Muito bem, antes da gente entrar na forma de aplicação e o que é o PrEP, quantos casos hoje, Maurício, nós temos na nossa cidade em tratamento? No momento, 302 pacientes acompanhando o HIV, no caso, né? Que fazem uso de medicação para o controle do HIV, no caso. 302 pacientes que estão acompanhando e que são soropositivos nesse caso. Portadores do vírus, exatamente. Portadores do vírus e que fazem acompanhamento. Esse número tem crescido? Tem, sim. Ele tem crescido exponencialmente, até é um assunto bem recorrente, inclusive no âmbito do trabalho, o quanto vem aumentando, né? Porque quando tu começasse, Grazi, era um número muito pequeno. Quando eu comecei, já era um número maior, quando a gente começou a trabalhar, né, na área. Então, quando eu iniciei, a gente tinha foi há 5 anos atrás, a gente tinha em torno de 100 pacientes que a gente tratava. Então, nesses 5 anos que eu estou trabalhando no programa, a gente teve, então, um aumento bem expressivo, no caso, né? Com 302 pessoas em tratamento, a gente pode supor que o número de casos que nós temos na cidade seja bem maior que esse. Exatamente. Até porque tem muitas pessoas que não sabem que tem e que continuam tendo relacionamento sexual, principalmente, que é a principal forma, né? Sim. Essa questão do contato com sangue é uma coisa mais difícil de acontecer. A principal forma de contágio ali é através do relacionamento sexual. Então a gente tem pessoas que não sabem e que continuam se relacionando e passando adiante o vírus. Muito provavelmente o número é 3 vezes maior do que a gente tem, só que as pessoas ainda não sabem. Então vamos aproveitar esse momento para explicar como é que faz para saber se tem o HIV ou não. Porque a gente não tem como saber só olhando para a pessoa ou esperar sentir alguma coisa. O HIV pode estar na pessoa e ele vai se desenvolver ou ter sintomas só daqui a 5 anos ou mais.
Então, quem teve alguma relação sexual que não usou o preservativo, precisa fazer o teste. Então, o teste do HIV ele é realizado em todas as unidades de saúde de Timbó, então na estratégia da saúde da família, e na policlínica. Ele é um teste rápido, em máximo 30 minutos ele fica pronto. Ele é sigiloso, então outras pessoas não vão saber se você fez o teste ou não. E ele é gratuito. Então não tem por que não fazer o teste, né? Ele está disponível, é só procurar para fazer. Quem nunca fez, faça. Né? Se teve alguma situação de risco, teve alguma relação desprotegida, faz. Porque quanto antes a gente descobre a doença, mais fácil o tratamento, porque o HIV, o que ele faz no organismo da pessoa? Ele vai destruindo as células de defesa. Então, se a gente descobre bem no começo, a defesa da pessoa está boa. Então, é mais fácil fazer o tratamento e o acompanhamento. Se a gente descobre quando passa muito tempo e a pessoa tem uma defesa muito baixa, outras doenças podem estar envolvidas, como tuberculose, citomegalovírus, toxoplasmose, que fica mais difícil de fazer o acompanhamento. E vocês comentaram também que o público que tem feito o exame e testado soropositivos tem sido um público mais jovem. Essa é uma característica, então. Isso. E por isso também da PrEP, para a gente vir aqui conversar, que é uma coisa nova, e qualquer pessoa pode fazer uso, mas a gente sabe que muitas vezes o público mais jovem é quem se expõe mais, porque troca mais de parceiros, né? Ainda não fica, hoje está namorando com alguém, acha que vai ser para a vida toda, amanhã já não é, já é outro, e ali vai as situações de risco, vai se expondo. Então é quando tem o maior risco, então é nesse momento que teria que fazer uso da PrEP. Então a gente veio falar justamente para essa população, porque assim, na semana passada a gente teve 2 diagnósticos novos de HIV. Verdade. Era um paciente de 22 anos, o outro era de 38, então ainda é uma população jovem, né? Que precisa fazer o teste, né, para saber se tem ou não, e que precisa saber que existe mais uma forma de prevenção, que é a PrEP. E o que é a PrEP, então, Maurício? A PrEP, na verdade, ela consiste numa medicação que ela pode ser tomada diariamente. Ela vai evitar, que nem a Grazi falou, né, o vírus HIV, ele age matando as células de defesa, né, destruindo as células de defesa do nosso corpo. Então, esse remédio, ele vai agir de uma forma que o vírus do HIV não consiga se fixar no organismo do paciente. Então, é mais ou menos esse o mecanismo de ação dele, tá? Ele tem que, daí no caso, né, ele vai ser tomado diariamente, e daí, assim é um mecanismo. E esse medicamento é um medicamento que ele é oferecido na rede pública? Sim, gratuitamente. De forma gratuita? Exatamente, gratuitamente. Tem alguma, é um comprimido? É um comprimido, sim. Um comprimidinho ao dia, no caso, e daí, contra o HIV, no caso, existe a proteção daí, né? Ele vai evitar o contágio? Vai evitar o contágio. Vai evitar, exatamente. Esse ele evita o contágio. Exatamente. Então é um comprimido que se toma diariamente. Já tem gente tomando? Sim, 38 pessoas no momento, tá? Estão fazendo acompanhamento com PrEP, no caso, conosco, né? E até é importante a gente também colocar isso, a gente não fez, né, uma divulgação muito grande até o momento. A gente Estamos começando agora. Exato, a gente está começando a divulgar esse serviço agora. E foi muito expressivo o aumento de pacientes que veio buscar esse serviço, entendeu? Da PrEP. Então, a gente percebeu que o perfil de paciente que estava vindo comentava com familiares, comentava com amigos, comentava com conhecidos. E os próprios pacientes que buscavam, o fulano me comentou da PrEP, então eu queria saber mais sobre como eu posso ter acesso, como funciona. Então, isso foi muito legal, no caso. Foi uma experiência bem bacana dos pacientes. Os pacientes em si, eles fizeram um trabalho muito legal fazendo a divulgação, no caso, pela gente, entendeu? Eles já têm grupos de amigos. Exato, e, você faz uso da PrEP? Você saiu com fulano, com tal, mas tu usa já PrEP? Então já tá, né, na população jovem, já faz parte ali dos assuntos deles. Qual né? a efetividade do medicamento? É 100% de efetividade? Tomando o medicamento certinho uma vez por dia, é 100% de certeza que você vai evitar o contágio? O HIV, exatamente. HIV. Só do HIV. Quando a Grazi comentou dos testes rápidos, né, que são oferecidos,
Aqui no município a gente sempre oferece 4 para detecção de 4 ISTs, no caso, que é hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis. Então, essas 4 a gente, no momento da testagem, a gente vai verificar se a pessoa tem alguma dessas doenças, no caso, né? Alguma dessas infecções. Só que daí é importante lembrar que a PrEP, ela é específica para o HIV, né? Então, é sempre importante lembrar que o uso da PrEP não elimina o uso do preservativo. Isso é uma coisa que a gente aí que eu queria chegar. Exato. A gente, na verdade, lembra muitos pacientes disso, né? Não pode deixar de usar o preservativo em função da PrEP, porque a PrEP ela vai ser uma medida profilática unicamente contra o HIV. Então, essas outras 3 que eu citei, existem mais doenças sexualmente transmissíveis, essas 3, por exemplo, o preservativo continua sendo a única forma de prevenção. E o comprimido, o medicamento para o tratamento PrEP, aí, ele tem alguma contraindicação, algum efeito colateral já identificado? A princípio, não. Tá? Nenhum dos 38 pacientes que acompanham com a gente relatou qualquer coisa que não tenha sido talvez um leve desconforto abdominal ou intestinal nos 3 primeiros dias. Nada além disso. Nós iniciamos com a PrEP no ano passado, em janeiro de 2022. E até o momento, desses pacientes que fizeram uso da PrEP, ninguém converteu para HIV. Então, uma população... Tem sido efetivo mesmo. Tem sido efetivo. E esse pessoal que vem buscar é porque são pessoas que... Estão num risco maior e têm a consciência disso e quer se prevenir. Porque vai ser um momento da vida deles, não vai precisar tomar a medicação para sempre. Porque às vezes a gente faz diagnóstico lá de paciente de 18, 20 anos com HIV. Essa pessoa hoje vai precisar tomar remédio para a vida toda, porque o HIV ainda é uma doença que não tem cura. Tem um tratamento que é muito efetivo e bem melhor do que era há 40 anos atrás. Mas vai precisar tomar medicação para a vida toda. Quem faz uso da PrEP, não. Vai tomar durante esse período da vida que tem um risco maior. Depois, quando tiver um parceiro fixo, que não tiver tanta troca, ou se usar sempre o preservativo, não tem necessidade de usar e vai estar livre da doença durante a vida, né? Então, vale a pena. E o tratamento que você falou que hoje em dia ele é muito mais efetivo também, o tratamento do HIV. E esse tratamento hoje, ele é todo pelo SUS? Unicamente pelo SUS. Pelo SUS. O tratamento do HIV, hoje quem for identificado, o tal do coquetel aí dos medicamentos, todo liberado pelo SUS. Tudo pelo SUS, gratuitamente. E que não é mais um coquetel, né? A maioria dos pacientes toma 1 ou no máximo 2 comprimidos por dia e bem tolerados, sem ter vômitos, sem passar mal. Então isso evoluiu muito. Eu ia mesmo dizer, isso foi legal também. É legal acompanhar como a gente está há 4 décadas, né? No início do tratamento, realmente. Por isso, daí que vem o nome, né? Coquetel, porque realmente eram muitos comprimidos em vários momentos do dia. Hoje a gente conseguiu limitar para no máximo 2, uma vez ao dia. Então o HIV se tornou uma doença crônica super controlável, né? Então o tratamento perfeito. Mas ele existe, tem tratamento, ele existe. É uma doença séria, uma doença grave, uma doença que é silenciosa, né, nesse sentido, porque a pessoa, além de fazer o exame, quando ela começa a sentir, quais seriam os sintomas que ela começaria a sentir que levariam ela a fazer um exame? Às vezes a pessoa, sabe que teve a situação de risco. Tive um parceiro que eu não sei, uma parceira que, não confio muito, já foi há um tempo. Aí depois começa, às vezes tem uma febre, uma perda de peso, manchas pelo corpo, que é uma doença viral, né? Então, às vezes pode dar esse pico de uma doença aguda. Aí que às vezes a pessoa pensa em procurar o exame para ver se é o HIV ou não. Mas isso às vezes já demora muito tempo. Então, a gente vem aqui para explicar que não é para a pessoa esperar sentir alguma coisa para fazer o teste. Teve relação desprotegida, daí sim vai fazer o teste. Não espera sentir alguma coisa, que às vezes pode ser tarde demais. E qual é o tempo que depois de uma relação, por exemplo, que o vírus é identificado? A gente, nos nossos testes rápidos, que é o método que a gente tem, né? O laboratório coloca que precisa pelo menos 30 dias para aparecer. A gente sabe que o HIV tem uma janela imunológica, então quando a gente atende o paciente que teve a situação de risco,
A gente verifica que data foi, orienta a repetir em 30 dias, em 3 meses e em 6 meses o teste. O teste é bem tranquilo, tá? Não precisa de jejum, é uma picadinha na ponta do dedo, não é um exame de laboratório complicado que precisa pedir do médico, nada. É só chegar na unidade de saúde, pedir para fazer o teste rápido, eles vão estar encaminhando para fazer. Às vezes vai ter que agendar, porque é a enfermeira que faz, né? Ou na policlínica, chegando, a gente faz no momento que chega daí, né? Muito bem, olha, informações relevantes aqui, foi muito boa a nossa conversa, acho que bem esclarecedora com relação a esse assunto, nessa data, 1º de dezembro, dia de combate ao HIV. E essa novidade que foi trazida aqui pelo Maurício e também pela Grazi, que é o PrEP. Vocês têm mais alguma informação relevante? Fiquem à vontade aí para a gente ir para o encerramento da nossa conversa, então. Na verdade, a gente vai deixar, então, o nosso contato de WhatsApp, né? A gente vai deixar para que qualquer ouvinte que tenha curiosidade, né? Às vezes, alguma dúvida, alguma pergunta, tá podendo entrar em contato, tá? O número é 3380-7261. Então, por esse número, né, é telefone também, mas a gente tem o WhatsApp ali, então bem o contato, para que o contato seja feito da forma mais... eu quero entender melhor como é que funciona o PrEP, quero fazer o PrEP. Qualquer dúvida, pode fazer contato nesse número, né? Repete, Maurício, o número então? 3380-7261. 3380-7261, que é o WhatsApp. Você que está acompanhando aí a nossa programação, ficou interessado, quer conhecer melhor, mais informações para se prevenir com relação ao HIV, então fique à vontade aí para entrar em contato com o Maurício, com a Grazi, com a equipe ali de saúde do município de Timbó. Grazi, um abraço para você, obrigado aí pela participação, muito esclarecedora a nossa conversa. Eu só queria agradecer o espaço, porque nem sempre a gente consegue falar do HIV, né? Lá a gente trabalha bastante, atende bastante, tem uma equipe, né, bem capacitada para fazer esse atendimento, mas às vezes a gente não consegue chegar na população, na casa das pessoas, e a gente sabe que dessa forma é mais fácil. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade por estar falando de um assunto tão importante para conseguir chegar lá na casa das pessoas a informação. Muito obrigada. Exato. Valeu, Maurício, um abraço para você também, muito obrigado. Muito obrigado pela participação.